Volta com o Folha no Ar, primeira edição. Você que nos acompanha pela Folha FM 98,3, né? Muito bom dia, seja bem-vindo. Para você que interage conosco aí também de forma inteligente em nossa página no Face, muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda. E a gente, é claro que agradece sobretudo aí, né, mais essa semana de audiência, picos grandes aí de audiência, como hoje também, recebendo aqui o professor Carlos Abraão Valpasso, antropólogo, né, explicando aqui pra gente alguns desses fenômenos aí que já não são tão novos assim, como ele disse, né, desde a mesa do bar e antigamente, Arnaldo, você não é tão novo assim, mas você chegou a pegar isso aí. Você, na época das eleições, e Valpasso também, tinha o tal de carta aberta à população. Era o mesmo sistema de robozinho hoje, mas com a potência muito baixa, né? Claro que eu peguei isso. Pegou, não pegou? Só abrir aqui rapidinho a notícia internacional do momento. Morreu agora pela manhã, aqui do horário do Brasil, o príncipe Filipe, o marido da rainha Elizabeth II. Acaba de chegar à imprensa nacional, tá? 8 minutos no Globo, 1 minuto na CNN, a morte do príncipe Filipe aos 99 anos, marido da rainha Elizabeth. A rainha tem quantos anos? A rainha, ela é um pouco mais nova, ela deve estar... Deixa eu só confirmar aqui, mas ela é mais nova que ele. Uhum. Porque depois de 99 também já... Bom, sobretudo... Ela tem 94. 94. Caminhando para 95, agora dia 21 de abril. Perfeito. Bom, voltamos então, Arnaldo, com o professor Valpasso, e eu acho que agora é um momento muito importante do programa, assim como todos os blocos, mas esse que se destacou aqui na pré-pauta, o papel da população no enfrentamento à pandemia. Quero participar, mas, sobretudo, quero ouvir aqui atentamente as palavras de uma pessoa que dedica uma vida inteira aí aos estudos. Por favor, Vamos lá, eu vou começar então com a pergunta do Humberto Nobre, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Campos, no grupo de WhatsApp. Ele coloca o seguinte: Valpasso, a gente até já aventou um pouco sobre isso lá na primeira pergunta, lá no início da entrevista. Existe algum padrão básico de comportamento da espécie humana quando diante de uma catástrofe continuada, dia após dia, são milhares de mortos, como que estamos vivendo? Existe algum fator antropológico para o comportamento negacionista? Se existe um padrão de comportamento, o brasileiro difere muito do apresentado mundialmente? Vamos lá. É muito difícil falar em comportamentos que são típicos de uma espécie humana, né? Porque os comportamentos, em geral, eles adquirem características locais. Então, você teria ali uma influência muito forte do contexto social. Então, por isso que você teria uma diferença drástica entre comportamento de uma população asiática para uma população sul-americana, ou uma população indígena para uma população urbana, né? O que a gente pode pensar é que as crises sanitárias, como que essa que a gente está vivendo, elas ressaltam os valores e as questões que são presentes em cada sociedade, né? Então, toda vez que você tem isso, pode ser pensado como um aspecto bastante geral, inclusive é um instrumento de análise. Toda vez que você tem um período crítico, né? E crise vem do grego crisis, que é uma forma de reflexão sobre algo, né? É uma aguda reflexão. Então você teria ali, vem da medicina o termo, é um momento em que o paciente fica numa febre intensa, em que você sabe que dali ou ele vai para a morte ou ele vai para a recuperação, né? Então o que a crise faz, muitas vezes, é salientar, é despertar, é evidenciar todas as questões, todas as valorações morais que estão presentes naquela sociedade. Então, qual seria a peculiaridade brasileira? Se é que a gente pode falar em uma peculiaridade, né? Porque isso aconteceu em outros lugares do mundo também.
é que no caso do Brasil a gente conseguiu fazer com que o problema biológico fosse encapsulado pelo problema político. Então a gente subiu, né? Isso aí você pode ver notoriamente, né? Inclusive em manifestações que eu considero legítimas, né? Do comércio, por exemplo, aí você vai lá e percebe que ali existe, aquilo ali não era uma manifestação pelo direito de abrir o comércio, né? Então você tem um problema com relação à economia local. Você tem uma epidemia que afeta a economia local. Então você está disputando ali, você está reivindicando o direito de trabalhar diante de um cenário atípico. No entanto, você percebe que ali aparecem figuras com camisas da seleção brasileira que são hoje emblemáticas, né, de um partido, de uma ideologia política, né, que é uma ideologia de direita. Você vê pessoas que vão aparecer com camisas de políticos, você vê pessoas que vão negar o uso de máscaras ou que vão usar de forma errada, intencionalmente, né, para mostrar qual a sua crença política, qual a sua vinculação ideológica. Então, o que aconteceu com o Brasil foi que você transformou o evento biológico em evento político, né? Então, se você diz, olha, temos um problema, há uma pandemia, né? Um cenário muito nebuloso e drástico, que envolve uma série de decisões e problemas, são desafios enormes, e muitas pessoas vão sofrer as consequências diretas ou indiretas disso. Se você adota um discurso de contenção, né, de preservação e etc., você é acusado de ser o quê? Você é de esquerda, você é canhoto, né? Então você tem muito médico, né, médico que se considerava de direita até 2 anos atrás e que lembrou do que aprendeu na faculdade, né, lembrou do que jurou quando se formou, e que diz, opa, a gente não tem tratamento precoce, né? A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E aí, pronto, esse médico que se considerava de direita começou a ser acusado de ser de esquerda. E ele ficou assim, como assim que isso está acontecendo? Né? E aí você percebe claramente como que o evento biológico ele é transformado em evento social. Né? Nessa divisão que a gente tem hoje da vida brasileira. Né? Então, o que a gente tem agora como cenário posterior? O que caracteriza a gente? É que a gente vai viver, e não sei se outros países vão ter os Estados Unidos provavelmente em alguma medida, mas não sei se todos, mas a gente vai ter uma memória social a respeito do que aconteceu. Né? No bloco anterior, você falou que a gente... Agora todo mundo conhece alguém que morreu, todo mundo já perdeu alguém. Né? Eu lembro que eu vim aqui umas 2 vezes nesse programa. Da primeira eu falei que a gente já estava ouvindo falar, né, nos casos. Na segunda eu disse que a gente já conhecia pessoas que tiveram, que a gente começava a ver pessoas que tiveram casos mais graves. Agora a gente já conhece, certamente, talvez a última linha seja essa. Você conhece alguém que morreu, mas talvez não tenha tido ainda um familiar que morreu. E aí a gente vai enfrentar agora, e agora que eu digo ao fim da pandemia, porque isso uma hora vai acabar, mas não é na semana que vem, nem no mês que vem, né? A gente vai enfrentar a memória disso. Por quanto tempo a sociedade brasileira vai lembrar do que aconteceu? Né? Uma geração vai lembrar dessa divisão. Essa divisão que se estabeleceu, esquerda e direita, esse imaginário de que estamos partidos, né? E de que há lutas diferentes, etc. Isso aí vai marcar. E quem perder parente, etc. e tal, pode preservar essa vida, essa sociedade partida durante um bom tempo. E a gente está falando de 10, 20 anos. Né? Essas marcas ficam presentes, porque a gente vai ter ali a ideia de que prometeram que aquilo ali não teria impacto. Prometeram que aquilo ali estava acabando. Se você pegar o que é ótimo, não sei se vocês chegaram a ver isso, uma retrospectiva dos pronunciamentos do Osmar Terra, que é uma retrospectiva sensacional. Né? Ele está desde março de 2020 dizendo que vai acabar nos próximos 15 dias. Ele volta, não, nos próximos 20 dias vai acabar. Aí aparece ele em junho de 2020. Não, é uma questão de tempo, são 15 dias até acabar.
Chega dezembro, está acabando, estou vendo que está acabando. Ele não fica satisfeito. Se chegar agora, em março, ele diz de novo que acabou, que está quase acabando. Aí vem abril, ele diz, olha, tem um sentimento, né, de que, baseado em pesquisas científicas que ninguém viu, né, que não foram publicadas e nem feitas, né, vai acabar. Né? Então é uma coisa assim, impressionante de você destacar como que alguns atores tomaram partido nessa discussão e utilizaram de seus títulos, utilizaram de suas credenciais, né, das suas posições sociais, para falar coisas que são insustentáveis e que esses pronunciamentos influenciaram as pessoas. Né? Então eu vejo que essa divisão que a gente vivenciou nos últimos anos, ela foi assim o que deu os contornos da experiência da pandemia no Brasil e que ela tende a se preservar no tempo. Não sei quanto tempo a gente vai ficar trabalhando ou desdobrando os conflitos oriundos daí, mas a gente tem um cenário muito interessante para 2022, né? Quando o novo pleito eleitoral surgir, certamente a pandemia será um cenário. Esses pronunciamentos vão aparecer. No entanto, tem um problema que a gente já destacou, que é a questão do pronunciamento de fé. Né? As pessoas, de uma fé no sentido mais negativo, né? No sentido de que as pessoas aderem como se fosse uma crença pura e simples. Então, se eu acredito no que aquela pessoa fala, não importa as evidências. Não importa as evidências que estão sendo apresentadas. Eu acredito nele, pronto, e acabou. Né? Está dando errado. É o caso do Osmar Terra. Ele ainda se sente no direito de falar sem que as pessoas comecem a rir. Né? Porque as pessoas não começaram a rir. Né? Nem a criticar assim que ele começa a falar mais um absurdo. Né? Então a gente tem ali um cenário muito, muito, muito negativo. E você percebe que isso tudo está atrelado a um movimento de não só contestação, mas de agressão, né, e de violência às instituições científicas. Então, por que eu estou destacando a questão da ciência e do desenvolvimento e da pesquisa científica no Brasil? Não estou falando apenas de um corte de verbas, não estou falando apenas de redução de insumos, não estou falando dessas questões de caráter instrumental, estou falando dos ataques morais. Né? E isso a gente começa a evidenciar de modo muito claro, por exemplo, com o que aconteceu com o Ricardo Galvão, que era o diretor do INPE. Né? Quando ele destaca que houve um aumento de quase 90% em relação a em 2019, em relação a 2018, no desmatamento da Amazônia, ele é acusado de várias coisas, de ser manipulado pela esquerda, de mentir com relação aos dados, etc. Tal. E aquilo ali é um indício muito forte do que está acontecendo. Né? Recentemente, a revista Science publicou um artigo sobre a situação dos pesquisadores brasileiros, em que ela fala do Brasil como um ambiente hostil, um ambiente hostil para a pesquisa científica, né? No sentido de que os pesquisadores são agredidos moralmente, eles são agredidos com informações, são vítimas de fake news. Né? A gente teve há pouco tempo um epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas que foi obrigado a assinar um termo de ajustamento de conduta porque fez críticas à condução do governo federal, né, em relação à pandemia. Então isso aí você exalta, assim, revela os tipos de instrumentos que estão sendo utilizados para abafar aquele setor da sociedade que é o setor que não está se curvando às loucuras do momento. Né? Porque o que caracteriza, quem tem formação em ciência, tem a ideia de que todo conhecimento científico ele é lançado à crítica. Então você publica algo, né, sabendo que aquilo ali pode durar, se durar, né? Porque primeiro tem que passar. O primeiro desafio é que ele seja aceito a ponto de ser publicado. Mas aquilo ali pode durar pouco tempo. O que é verdade hoje no mundo científico pode não sobreviver até o ano que vem. Então, você tem ali um tipo de reflexão que está sempre submetida à contestação do mundo, da realidade, não é de interpretação. E aí a gente vai para um outro ponto. A gente vive um momento em que todo mundo tem uma opinião,
né? Eu tenho uma opinião, no meu entendimento, não é seu entendimento, não. Quando o cientista publica alguma coisa, esse material publicado, ele é fruto de uma sequência, né, mais do que secular, de reflexões. Então, ele tem que conhecer uma série de instrumentos, de metodologias para chegar àquele tipo de análise. Como se não bastasse isso, quando ele termina de escrever o texto dele, que avalia qualquer que seja o fenômeno, ele é obrigado a submeter isso aos colegas dele, que não são colegas conhecidos, são colegas de profissão, né, no termo exato no sentido exato do termo. E esses pares que vão avaliar, eles vão dizer se aquilo ali teve uma metodologia apropriada ou não, né? E se não teve, volta e vai ser destinado ao esquecimento, não vai ter voz. Então você tem ali a possibilidade, se você chega a publicar um material, é porque aquilo ali tem algum grau de sentido, mas pode ser que caia na semana que vem. Então, por exemplo, o estudo sobre a cloroquina, né, do Didier Raoult, médico francês, onde ele chegou a apresentar aquilo, mas foi contestado, né? Foi contestado em que sentido? A metodologia era fraca, digamos assim, né? Resumindo de forma muito acessível. Tinha problemas metodológicos muito evidentes, que você conseguia, você não precisava nem informação naquela área para evidenciar que existia ali uma tendência a erro, né? E os colegas foram lá e bateram naquilo. No entanto, estava feito o estrago. Ele publicou e tinha uma certa aura de científico que embasou todo o desdobramento que a gente acompanhou em relação à cloroquina. Então, essas questões todas, elas parecem às vezes afastadas, mas elas se juntam de modo a entender um pouco do que está acontecendo no país hoje, sem contar as disputas, né, que estão por trás o tempo todo. A gente está falando de um processo, a gente vivencia um país partido. Eu acho muito difícil pensar Brasil hoje sem considerar essa divisão que foi instituída, né? Ou você é de um lado, ou você é do outro, e portanto, tudo que você fala só pode ser considerado a partir da posição política que você tem. Então, se você coloca as coisas nesses termos, você anula, né? Você dificulta a ideia de um pensamento científico, porque parece que a pesquisa científica tem sempre um viés e ela pretende algum tipo de resultado com aquilo que é publicado, né? É claro que ela pode ter resultados, né? E de tanto que pode ter resultados, que agora você está implementando formas de limitar a expressão dessas pesquisas. Então, quando você coloca que pesquisadores agora têm que submeter não só aos seus pares, mas a um comitê que vai avaliar aquilo ali se é razoável ou não, e que são pessoas que não necessariamente têm a formação na mesma área, então você está dizendo que tem um processo, se não de censura, no mínimo de coerção ao longo da publicação dos dados. Eu vou só ler aqui 2 trechos do artigo do promotor Marcelo Lessa dessa quinta-feira, Valpasso, que corroboram muito o que você falou. Um trecho diz o seguinte: muitas pessoas, algumas inclusive do nosso ciclo de relacionamento, que supunhamos razoavelmente esclarecidos, estão emburrecendo, se idiotizando graças a um fanatismo que está consumindo suas reservas intelectuais. Obnubilados por esse fanatismo, muitos de nossos amigos estão insultando a própria razão, embarcando na aventura do achismo. E depois, em outro trecho, ele vai lá e vai direto ao que você falou. Tempos difíceis esses, em que um mero palpiteiro se sente capacitado de discutir com um cientista, catapultado pelo espaço democrático, entre aspas, das redes sociais, que colocam suas publicações em pé de igualdade perante os mais desatentos. Com isto, um post que acaba confrontando uma publicação científica com um potencial de desinformação avassalador graças à repercussão que alcança, muito maior do que é produzido nos espaços acadêmicos. Acho que Marcelo vê que resume muito bem o cenário que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais, em um momento como esse de pandemia. São 8h31, Nogueira. A gente vai agora ao intervalo? Vamos lá, rapidinho, para a gente fazer o último bloco. Isso, a gente vai ao intervalo. No último bloco, queria falar também sobre essas questões políticas que pode ser fruto dessa pandemia, Valpassos. A gente teve, por exemplo, essa mudança nos Estados Unidos, com a eleição do Biden, já a posse do Biden depois do Trump, o quanto o Bolsonaro pode colher de positivo ou de negativo da pandemia, o quanto vai arregimentar ainda mais o seu grupo.
porque quando a gente analisa, né, por mais que a gente possa ter opinião formada com relação a certos políticos, a gente analisa os dois lados também. Talvez essa postura do presidente vai unificar esse percentual de população de apoio que ele tem, né? Pode ser. Agora, vai ser o suficiente para uma reeleição? Quando a gente conversa melhor no próximo bloco. Perfeito. Bom, são 8h32. Você está ouvindo a Folha FM 98,3. O Folha no Ar volta em instantes, numa gentileza dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.